Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos ler um texto que está no livro do profeta Daniel, capítulo 10. Vamos ler do versículo 1 ao 9. É um texto um pouco longo, mas é necessário que seja lido todo. Diz assim a palavra do Senhor: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Amém? Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus. Rogamos a Ti que o Senhor venha abrir os nossos olhos e ouvidos espirituais, trazendo visão de Deus a respeito dessa palavra. Que nenhum de nós saia daqui do mesmo modo, mas que sejamos profundamente ministrados pelo Teu Espírito, e nem um tio, nem uma vírgula dessa palavra se perca. Que sejamos tocados pelo Teu Espírito Santo, que haja mudanças efetivas nas nossas vidas e que possamos Te glorificar em absolutamente tudo, Senhor. Fala conosco, porque o Teu povo ouve. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, os últimos tempos não têm sido fáceis para nenhum de nós. Nossa irmãzinha já está sentando ali, assentindo com a cabeça. Realmente aquilo que temos visto e ouvido em relação às famílias. Quanta luta, quanto desvio praticamente irremediável do ponto de vista humano, de filhos muitas vezes criados no Evangelho. E eu tenho atendido muitas mães tristes, chorosas, agoniadas de espírito, buscando respostas de Deus. E hoje eu queria dizer a você, esta resposta que você tanto espera está sendo preparada. Demora de Deus não é descaso nem de desatenção da parte dele, é preparação para aquilo que ele tem como respostas para cada um de nós. E eu queria continuar estimulando vocês que nos ouvem no dia de hoje, tanto aqui presencialmente quanto através do vídeo, a não desistir de buscar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Aleluia. Ler o livro profético de Daniel é sempre reconfortante, pois ali percebemos
de uma maneira muito portentosa e visual as intervenções de Deus nas horas mais dramáticas de nossas batalhas nas arenas desta vida. Se a gente fosse parar aqui para testemunhar ou ouvir os testemunhos de cada um de vocês, certamente demoraríamos um bom tempo para voltarmos para casa, porque as lutas são muitas, as agonias são muitas, os questionamentos muitos. E Daniel tem uma dessas visões arrebatadoras das aparições chamadas pelos teólogos de teofânicas do Cristo pré-encarnado. A visão foi tão tremenda, tão arrebatadora, que não lhe restou força nenhuma, deixando-o quase desfalecido. Daniel recebeu uma revelação de Deus e, ao discerni-la, entra em consagração e busca o Senhor de todo o seu coração. Ele precisava de respostas, assim como cada um de nós. Numa área ou noutra, precisamos de respostas de Deus. Que busquemos nessa entrega, nessa consagração contínua ao Senhor. Que tenhamos aqueles momentos pessoais com Deus vivo. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai que ouve em secreto. E teu pai que ouve em secreto te recompensará. Aleluia. E que a nossa oração maior seja: Senhor, que os meus olhos vejam a tua glória nessa situação que tem tirado o sono e a paz na vida de muitos. As lutas que temos enfrentado são imensas e não poucas. Em certas ocasiões temos a nítida impressão que não vamos suportar. As forças nos fogem. Contudo, é precisamente nesses momentos que mais devemos buscar o Senhor numa consagração contínua. Esta é a estratégia eficaz de combate. Essa semana eu conversava com a irmã, ouvi a história dela, história tremenda, difícil demais. Ela disse: tem vontade de deixar tudo, deixar a igreja, deixar... Eu digo: não faça isso não, irmã. A sua resposta está chegando. Aleluia. Quando os estreitos se tornam quase intransponíveis, é sinal que a resposta de Deus está mais próxima do que nunca. Glória a Deus. Aleluia. E essas dificuldades, elas vêm para embarreirar a nossa fé, para nos fazer desistir daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Eu tenho percebido uma necessidade de atenção e vigilância constante por parte do povo de Deus. O adversário tem estado furioso contra o povo da cruz. Eu estava vendo as notícias em vários lugares, lá para as bandas do Oriente. Cristãos têm sido martirizados nos nossos dias. Oremos por nós, mas oremos por eles. A grande perseguição ao povo de Deus se avizinha. E isso acontecerá em toda a terra. Que possamos bradar nas nossas orações: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A grande oração nossa hoje não é por coisas. Muitos no meio da igreja são ávidos por teres e haveres, quando na verdade nós precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração para ter mais de Deus em nós. Amém. Que o Senhor nos encha, que o Senhor renove as nossas forças. Há muito cristão abatido, desesperado de espírito, e eu quero dizer a você hoje, quero repetir mais uma vez: sua resposta está chegando. Amém. Que o nome do Senhor, ele seja poderosamente glorificado na sua vida. O texto que lemos
aponta alguns princípios para alcançarmos a vitória no meio das nossas lutas. Primeiro princípio, escuta isso aqui: a disposição para a busca do Senhor em consagração. Tem faltado busca do Senhor em consagração. E eu repito, temos buscado coisas. Buscai o Senhor enquanto podemos achar. Invocai-o enquanto está perto. Às vezes nós temos a impressão que perdemos a disposição para a luta, para a busca de Deus no meio das nossas lutas. E muitos têm adotado a postura de 2 pesos e 2 medidas. São crentes dentro das 4 paredes da igreja visível. Em casa são as pragas. O lugar onde mais precisamos testemunhar é dentro dos nossos lares, com aqueles que nos são íntimos. Que nós possamos buscar o Senhor, repito, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Busquemos o Senhor nessa consagração contínua, genuína, não para barganhar com Deus, mas para estreitar o nosso relacionamento com Ele. É precisamente aí que recebemos grandes revelações da parte de Deus. Muitas vezes lemos a palavra 1000 vezes, recortamos determinados textos que falam de bens materiais. A maior de todas as riquezas é a riqueza espiritual. É verdade. Que o Senhor, Ele toque nossos corações de uma maneira viva, de uma maneira plena, que possamos nos deixar ministrar pelo Espírito de Deus. Amém. O segundo princípio que o texto nos traz é que quem busca, encontra. Quando buscamos o Senhor de todo o nosso coração, Ele se deixa encontrar e nos revela coisas grandes e ocultas que não sabemos, como foi dito ao profeta Jeremias. Busquemos ao Senhor. Independente daquilo que você está vivendo, independente daquilo que você está enfrentando, se não tem um lugar para você orar na sua casa, entra no teu banheiro, fecha a porta, dobra teus joelhos, coloca teu rosto no pó e clama, e você vai ver a glória de Deus descer naquela situação. Glória a Deus, aleluia. Aí vem o terceiro princípio: diante da majestade do Senhor, nenhum mortal permanece de pé. Eu já disse isso aqui outras vezes. Muitas vezes a gente tenta ouvir um culto, uma palavra, uma mensagem pela igreja eletrônica. É só para você ter raiva. Outro dia tinha um sujeito dando ordem a Deus: eu exijo, eu ordeno que o Senhor faça isso, faça aquilo. Eu digo: Jesus, a sua misericórdia aumentou, porque lá atrás, no passado, por muito menos, uma figura dessa era fulminada na presença de Deus. Como é que eu posso dar ordens ao Deus Todo-Poderoso, Criador e sustentador dos céus e da terra, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder? Que nós possamos baixar a bola diante de Deus, colocar nosso rosto no pó se for preciso, buscar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, repito, de todo o nosso entendimento, pedindo que os olhos do nosso entendimento sejam abertos para que possamos compreender aquilo que o Senhor deseja ministrar a cada um de nós. Aí vem aquele momento que nós muitas vezes dizemos: Senhor, o que é que eu faço diante de tudo isso?
E eu repito, vivemos um tempo de absoluta irreverência diante do Eterno. As pessoas falam com Ele, dando ordens e determinando o que Ele tem que fazer, como se Ele fosse um empregado cósmico. Olhemos-nos sob a mão poderosa do Senhor, e Ele em tempo oportuno nos exaltará. Instruiu o apóstolo Pedro. E eu queria deixar como lição de casa a leitura das 2 epístolas petrinas do apóstolo Pedro. Em quarto lugar, só o Senhor é quem pode fortalecer e consolar seus servos abatidos. Daniel aqui é consolado. O texto é cheio de revelações consoladoras. Daniel era alguém de quem o próprio Deus dera testemunho, conforme o relato do profeta Ezequiel. O próprio texto testifica isto, chamando de homem muito amado. Entendemos que o profeta buscava entendimento para compreender o que estava acontecendo ao seu povo. Nós somos muito rápidos no gatilho para enxergar as coisas na vida do outro que precisam ser transformadas. Mas sofremos de uma miopia espiritual para enxergar os nossos próprios defeitos, as nossas próprias limitações. Não há um só de nós do lado de cada eternidade que esteja pronto. Cristão maduro, Deus colhe. E se ainda estamos aqui, a obra de Deus para ser feita em nós, por sua misericórdia, através de nós, mesmo apesar de nós. Que o Senhor, Ele nos faça compreender, discernir as coisas espirituais. Em quinto lugar, muitas vezes a demora de Deus em responder é porque Ele está pelejando por nós. Quando nós oramos por determinadas situações, grandes lutas espirituais se levantam para impedir que a nossa vitória chegue. E eu queria encorajar você a buscar o Senhor. Repito, hoje eu estou mais repetitiva do que nunca, mas é necessário, é uma estratégia didática de Deus a repetição. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para que vejamos a sua glória nas situações todas que tem nos assolado. E eu repito, houve uma resistência maligna por 21 dias. Havia uma batalha sendo travada nas regiões celestes para que a resposta do profeta fosse impedida de chegar. Claro que a situação ali era específica e se referia ao povo cativo. Mas será que não poderíamos estabelecer um paralelo com as lutas enfrentadas por nós e que, apesar de clamarmos tão sofregamente, as respostas demoram tanto a chegar? Como disse aquela irmãzinha, eu já não tenho mais vontade de orar. Então cale a boca e se aquiete e deixe de dizer besteira na presença de Deus, né? As orações mais eloquentes dos servos de Deus são as orações nas quais não são usadas palavras, mas lágrimas. São as orações líquidas. Muitas vezes a gente entra no nosso lugar de oração, no nosso quarto de oração, curvamos os nossos joelhos, já não há mais palavras, já não encontramos palavras a serem proferidas. Então chore no colo do Pai, e você vai ver a glória de Deus descer na situação. O Senhor é aquele que conhece o nascedouro das nossas necessidades. Há muitos servos de Deus atravessando estreitos estreitíssimos que nunca pensaram atravessar. Mas o Senhor está preparando grandes vitórias da parte dele para as vidas de muitos.
Estamos no meio de uma arena de guerra, da qual somos participantes ativos. Nossas lutas não são contra seres humanos, embora eles sejam agentes do mal muitas vezes para nos afrontar e atingir. Nossa real luta é contra seres espirituais do mal agindo ininterruptamente ao nosso derredor. Aqui é mencionado o príncipe da Pérsia e o da Grécia. E aqui não se trata de pessoas, mas agentes satânicos que se opõem ao Senhor e aos seus servos. Há muitos com dificuldades familiares, com filhos, irmãos, pessoas próximas, outros com problemas seríssimos, com vizinhos, outros com problemas sérios nos seus ambientes de trabalho, e muitas vezes essas pessoas já não sabem mais como orar. E eu pergunto a você, muitas vezes o Senhor revela determinadas posturas a nós, dentro dos nossos ambientes de trabalho, dentro das nossas famílias, não para que a gente confronte essas pessoas, mas para que a gente recue e ore. O maior de todos os campos de batalha é o nosso lugar de oração. Busque o Senhor e Ele se deixará encontrar. Clame a Ele e a resposta virá. Amém. E nós veremos a glória de Deus descer nas situações que tem nos afligido, nos assolado. Como nós dissemos no início da nossa mensagem, se fôssemos parar para ouvi-los, não sairíamos daqui tão cedo. As lutas são grandes, têm sido tremendas, mas veremos a glória de Deus nas situações. Eu recebi um pedido de oração de uma irmãzinha querida. Essa irmã confiou o cartão dela a determinados parentes, e a pessoa fez um empréstimo enorme. A irmãzinha está numa situação que só a graça de Jesus. E não há o que fazer, tem que pagar, e quem vai pagar é ela. E eu estava dizendo a ele, eu disse, olha, clamemos ao Senhor. Clamemos ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, sem dizer a Ele como Ele vai fazer. Porque tem isso. Muitos de nós têm a mania de dizer a Deus como Deus tem que agir. Apresentemos diante de Deus as nossas demandas, sempre dizendo ao Senhor, contudo, seja feita a tua vontade nessa situação, seja feito do teu jeito, que o como dessa situação seja feito segundo a tua santa, excelsa e soberana vontade. Muitas vezes, preste atenção nisso aqui, muitas vezes, do rastro desse nosso pedido, vem uma morte. Vem a morte de alguém. Se a resposta tiver que vir assim, amém, Jesus. Porque muitas vezes tem aquelas situações que você diz assim, mas Senhor, mas não foi isso que eu te pedi. Você pediu para que fosse resolvida a situação. E só Ele sabe como fazer. E se algo assim tiver que acontecer, vá glorificando o Senhor, para que Ele prepare o seu coração para a resposta que Ele tem, seja ela qual for. Amém? O que é que nós podemos guardar ou aprender dessa brevíssima meditação de hoje? Em primeiro lugar, precisamos nos dispor a buscar mais o Senhor em consagração contínua. E muitas vezes o Senhor está requerendo de nós um jejum
numa área específica da nossa carnalidade. Quando nós pensamos em jejum, nós só pensamos no jejum de comida. Mas há aqueles que são compulsivos por comprar. Comprar. Ainda bem não acabou de pagar uma prestação de uma coisa, já quer outra, se endividam. Quem sabe se não é esse jejum que o Senhor está requerendo de você. E eu queria que hoje você se deixasse ministrar pelo Espírito de Deus e perguntasse ao Espírito: que jejum você precisa fazer? Ou que consagração? Eu vou substituir a palavra jejum por consagração. Que consagração você precisa fazer para que a sua resposta desça? O que é que tem alimentado a sua carnalidade e que tem matado de fome o seu espírito? Que o Senhor, Ele traga revelação, que o Senhor traga abertura de olhos espirituais, para que todos nós vejamos. Em segundo lugar, continuemos o nosso clamor em santificação contínua. Não estou falando de santarronice exterior. E eu repito, essa consagração, essa santificação começa dentro da sua casa. Primeiro essa casa aqui, a casa física, que somos nós, como santuários vivos das moradas do Altíssimo. Depois a casa família. Você demonstrar santificação dentro dessas quatro paredes é fácil demais. Entre aleluias e glórias a Deus, muitos têm se tornado santarrões de exterioridade. Aí eu lembro de minha mãe: eu quero ver o bom e do ruim. Eu quero ver você ser santo, santa, sermos todos santos e santas dentro das nossas casas, onde as encrencas afloram de uma maneira tremenda. Tem situações familiares que não há nada que você possa fazer. Você já tentou todas as argumentações, você já tentou tudo o que podia fazer. Hora de recuar, dobrar os joelhos e clamar ao Senhor. Separe um canto na sua casa, um lugar onde você possa buscar a presença de Deus. Bote o rosto no pó mesmo. Clame ao Senhor e diga: Jesus, entra com a providência nessa situação, em nome de Jesus Cristo. E por último, quero fazer essa declaração. A resposta pode até parecer demorada, atrasada, mas ela virá. E seremos fortalecidos, consolados e livrados para a glória de Deus. Amém. Muitas vezes a demora de Deus é um tempo de grandes preparações. Que a glória do Senhor desça sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Vou orar por vocês. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, o Senhor é aquele que sonda e conhece os nossos corações. Ainda que a palavra nem chegue à nossa boca, o Senhor já a conhece. O Senhor conhece os porões da nossa carnalidade. O Senhor conhece o nascedouro das nossas inclinações mais vis. E nós rogamos hoje, Senhor, que o Senhor venha com toda a liberdade aos nossos corações e venha arrancando de lá tudo aquilo que não é seu, tudo aquilo que não lhe pertence. Que o Senhor possa nos conduzir ou reconduzir ao caminho eterno, em nome de Jesus Cristo. Amém.